Ó, estamos ao vivo, olha aí que maravilha. Estamos ao vivo, às 3. As 3 maravilhosas aqui. Começando a semana em grande estilo, né? Para a gente tratar de um assunto com 2 referências para mim mesmo, doutora Andréa Spínola e doutora Roberta. Eu quero que vocês se apresentem para as pessoas. Cada uma aí fala da sua trajetória, o que quiser. Por favor. Robi, começa, Robi. Tá, joia. Bom, meu nome é doutora Roberta Grabert, eu sou médica, ginecologista obstetra por formação primária, continuo atuando, adoro fazer parto, mas durante muito tempo, e hoje eu estou na gestão de saúde, e sou uma apaixonada por políticas públicas baseadas em evidência, né? Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, Elô, a minha querida Andréa também. E é isso, na verdade a gente está aqui para falar de um assunto importantíssimo, que é o controle das doenças durante um período como a pandemia, porque existem algumas coisas que precisam de cuidado constante da gente, né? E será que a gente tomou esse cuidado durante a pandemia? Verdade, temos muito o que falar, muito o que falar. Agora a doutora Andréa, vamos lá. Eu ainda não sou doutora, eu só fiz o mestrado, eu sou advogada, não sou médica, eu fiz direito, especialização depois em tributário, fiz o curso de mestrado em direito tributário internacional, fui ser professora assistente do mestrado e doutorado da PUC e da USP, adorei essa vida acadêmica, que é um espetáculo, né? E depois eu tomei um choque de realidade com uma palestra que eu fui ver do Shecker e falei o que eu estou fazendo com a minha cidadania e fui exercer minha cidadania, me candidatei a deputada federal em 2018, tive 11 mil votos e depois também percebi que sem mandato dá para fazer muita coisa com a cidadania que a gente tem. Né? Então, me envolvi nas praças do Brooklyn, me envolvi num grupo chamado Conexão Berrini, que atua, que na verdade ele pega o distrito do Brooklyn e atua como um distrito independente e as empresas, os moradores, toda a sociedade toma conta verdadeiramente do bairro e faz as suas decisões. E nesse meio tempo eu conheci a Roberta. A nossa amizade cresceu de uma briga sobre o conceito do voto. Eu soube disso, eu soube. A gente estava num grupo de ativistas. Começou as boas coisas. Não, foi sensacional, porque a gente quebrou o pau mesmo. Eu toda certinha, toda teórica, né, falando que voto é consciência, é estudo, não sei o que. A Roberta falou, nada disso, voto é paixão. E aí começou um bate-boca, a gente é super amiga, a gente continua batendo boca, a gente continua discutindo muito. Melhor impossível, melhor Exatamente, impossível. Essa é a melhor amizade do mundo. Que é o que está faltando hoje, né? O diálogo, a discussão franca e aberta, que chega a um senso comum. Então, hoje em dia, eu sei que não é só paixão, e a Déia também ela acha que não é só intelecto, né? É muito legal. É interessante, né? Porque quando eu fiz a live com a Déia, a gente falou exatamente disso, porque ela falou do exercício da cidadania, e está faltando isso, né? As pessoas se escondem hoje atrás de um posicionamento como não discuto religião, não discuto política, não discuto futebol. Futebol, ok. Religião também vai de cada um, mas a política fica muito difícil a gente não discutir, até porque a gente não consegue ter uma visão do outro se a gente não estiver aberto a ouvir posicionamentos divergentes dos nossos, né? E você acaba ficando numa realidade muito restrita, se você só a partir do princípio de que todo mundo vive o que você vive, é irreal, né? E aí, a hora que a gente vocês falaram, pô, vamos falar da saúde, a Rô falou, vamos falar da saúde, da questão da pandemia, eu estava até falando nos stories antes, a pandemia, na verdade, trouxe à tona algo que a gente já vivencia há muitos anos, né? Que é uma falta de estrutura da saúde. E o que hoje, acho que, na verdade, só veio para o nosso colo do tipo, o que você fez até hoje para que isso mudasse? Nada, né? Na verdade, agora que a gente começou a se preocupar, porque tudo veio à tona de uma forma onde todos estão, de uma certa forma,
vulneráveis a isso, né? A preocupação é, será que eu vou para o hospital? Não vou para o hospital. Será que vai ter lugar? Não vai ter lugar. Será que eu tenho estrutura para isso? Gente capacitada para me atender? Né? E aí eu queria que vocês começassem a discussão nisso. Deixa eu só ver uma coisa, se eu liberei o vídeo. Acho que eu liberei, sim. Temos mais um guest aqui. Peraí, não tem mais ninguém. Não, acho que está liberado. Vamos lá. Depois eu vou perguntar para o meu marido se está ok. Vamos lá. A Roberta, logo no primeiro mês da pandemia, ela falou frases sempre maravilhosas da Roberta, né? Assim, ela filosofa o tempo inteiro. E ela falou assim, a gente deveria pensar como é que a gente quer estar quando isso estiver acabando, né? Vamos ver o que a gente quer, o que a gente pode ceder da nossa vida para estar melhor no final disso tudo. Como é que a gente quer estar? Eu achei isso fantástico. Fala aí, Robi. Então, é só uma coisa, Elô, aqui está a Cida falando que ela não está conseguindo entrar, que ela não acha o Elobete no YouTube. Então, eu estou querendo saber se a nossa live é a primeira vez que eu mexo nessa plataforma, mas tudo que minha agência me explicou... Qual que é o endereço? Qual que é o endereço do YouTube? É Elô, sem H, espaço e-comercial, que é o mais fácil dela achar. Espaço, de novo, B-E-T. Então, peraí, Elô, espaço não. Dá um espacinho E comercial, aí espacinho de novo B-E-T. Eu precisava saber se alguém está vendo, porque eu não consigo ver nada aqui. É duro, né? A gente ser nova nessas coisas. Ainda bem que eu falei que ia ser uma estreia. Nada que a gente não possa repetir, mas eu acho... Deixa eu ver quem que está... Como aqui também a gente não tem limitação de tempo... Quem é que está querendo participar? Não, é minha mãe. Eu acho que Deus, minha mãe. Então, a minha mãe está vendo, não é possível. Ai, que fofa. Bom, não tem problema. Ver aí se... Não, mas tem alguém aí conectado para a gente saber se está ok? Deixa eu perguntar para o Ju. Está escrito aqui o Are in the Show na minha tela. Então. Bom, vamos lá. A minha também. Fica gravado de qualquer maneira com a grande vantagem, né, do YouTube. Então, o que acontece? A pandemia, na verdade, é uma situação, primeiro, que era prevista, né? A gente não sabia quando, mas a gente sabia que ia ter uma pandemia, né? Algumas pessoas, há muitos anos, né, logo que começou, que foi decretada a mesma pandemia, rolaram vários vídeos, né, do Bill Gates falando sobre isso. Não sei se vocês sabem, mas na transição Obama-Trump, a equipe do Obama quis fazer um treino, uma simulação de pandemia nos Estados Unidos, e o Trump riu e falou que não precisava, né? E aqui no Brasil, a gente tem uma situação que é muito ímpar no mundo. Nós somos o país que tem o maior sistema de saúde gratuito do mundo. Então, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele é o maior gratuito do mundo. O SUS, ele nasce lá junto com a Constituição, em 85, na verdade, ele só vai ser realmente colocado em prática, né, nos anos 90. É um sistema de saúde baseado em 3 pilares filosóficos: a universalidade, a integralidade e a equidade, né? Ele deveria ser um sistema regionalizado, hierarquizado, né? Isso é a parte prática. O que é isso? A gente deveria dividir o país em diversas regiões pequenininhas. Essas regiões deveriam ser autônomas, né? E dentro dessas regiões a gente teria hierarquização. O que é hierarquização? Hierarquização é quando você tem assim. Então, a gente tem tudo para a saúde básica, e depois, quando você precisa de uma especialidade, alguma coisa, você escala um degrau. Se você precisa de uma coisa super importante, um transplante, alguma coisa assim, você vai para o que a gente chama de saúde terciária, que aí entra os hospitais, escola, como o hospital, o HC, né, o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, os hospitais geralmente universitários, né, entram nessa questão. O que acontece é que a gente tem um SUS estruturado, né, teoricamente, desde a de 90, mas que nunca foi regionalizado de verdade,
e que nunca foi hierarquizada de verdade, né? Então, quando a gente pensa em integralidade e universalidade, a gente simplesmente universalizou e integralizou tudo, né? E isso é muito difícil. Então, você tem aqui um sistema de saúde excelente, mas que se dá o luxo de que a pessoa vai com uma unha encravada no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. E, em nome da integralidade, ele pode ser atendido ali. Bom, por que eu estou falando tudo isso do SUS? Porque o SUS, na pandemia, né, então, uma coisa que era prevista, a gente tinha uma outra coisa no Brasil, que mesmo com a pandemia, estando lá longe, o Brasil estava aquém da pandemia para o resto do mundo. Então, a gente tinha uma vantagem estratégica de poder saber o que estava acontecendo no resto do mundo para a gente poder imitar. Óbvio que nós perdemos a chance, né? Eu tenho 55 anos e eu nunca vi o Brasil ganhar uma chance. Isso é uma coisa que me preocupa muito, né? Eu que adoro Maquiavel, né? E Maquiavel fala muito da fortuna, que é a sorte, e da virtude, que seria o preparo. Então, a impressão que eu tenho do Brasil é esse. A gente, na verdade, a gente não aproveita a sorte que vem do mundo porque a gente não está devidamente preparado. E no caso do SUS, a gente tinha tudo para estar muito bem preparado. O nosso programa de vacina e imunizações é o melhor do mundo. Tá? Então, assim, nenhum país vacina tão bem como o Brasil. E isso é por causa do SUS. Né? E aí, bom, chega a pandemia aqui, a pandemia é um desastre, sem dúvida nenhuma, e a gente cria um falso dilema. Então, em vez de a gente usar esse tempo estendido, porque o que a pandemia fez, gente? Na verdade, a pandemia, ela fez para quem pode, ela expandiu o tempo. Então, é como se em 2020 a gente não tivesse esse tempo entre março e agora julho, é um tempo estendido, que poderia ter sido usado para formular novas políticas públicas, incentivar aquelas que já estão acontecendo, né, que são boas. Na verdade, o Brasil não tem políticas públicas boas em saúde. Né? Na verdade, eu acho que o Brasil diria que ele tem uma política pública boa, que eu acho que é o Bolsa Família, mas nós temos várias ressalvas. O Brasil, infelizmente, a gente está sempre querendo reinventar a roda, e isso é péssimo. Né? Então, por exemplo, a gente tem alguns expoentes em saúde que dão muito certo, que são maravilhosos, mas simplesmente a gente não consegue exportar esses modelos, eu não sei por quê. Quando eu digo exportar, é dentro do Brasil. A gente estava conversando, e a gente estava falando sobre diabetes. Diabetes é uma doença seríssima. Então, não sei se vocês sabem, mas o diabético ele tem que se cuidar o tempo todo. Então, a hora que a gente descobre que tem diabetes, tem algumas pessoas que são os diabéticos tipo 1, né? Ou diabetes juvenil. E, gente, vamos lá. Toda a diabetes é uma doença genética, né? Só que a diabetes que a gente vai pesquisar familiaridade é a tipo 2. Ela não é a tipo 1. Isso é muito importante, que as pessoas às vezes acham, não, porque eu nasci com diabetes, porque eu sou mãe de alguém, minha filha tem mais chance. Não. A diabetes tipo 2, que é aquela que aparece um pouco mais tarde, né? Que tem muito a ver com os hábitos, né? E que tem muito a ver com cuidado. Essa é a hereditária. Então, isso é muito importante. As duas doenças são genéticas, mas a hereditária, né, aquela que a gente tem que tomar cuidado com o histórico de família, é a do tipo 2. Nossa, eu nunca soube disso. É adquirida, né, Rô? Hoje nós somos adquirida por conta dos maus hábitos, de outras Isso. Isso. As pessoas pensam que é o contrário. Eu não sabia disso. Isso é muito comum. Falou, só para vou te cortar um minuto mais para você continuar. Você sabe que a nossa imprensa não sabe a diferenciação dos tipos da diabetes? Nós tivemos um problema seríssimo. Eu estou um pouco sem noção de tempo por causa da pandemia. É interessante isso, mas acho que foi no começo do ano. Saiu uma reportagem,
numa grande revista de comunicação falando que diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 era a mesma coisa. Não. Veja, que perigo, que perigo. perigo. Porque as pessoas não têm ideia do que é. Em tudo é perigoso, porque o que acontece? Como são duas entidades, na verdade, as duas diabetes, por que elas chamam de diabetes? A gente tem uma terceira diabetes aí, que a gente fala pouco, eu acabo falando muito, que é a diabetes gestacional, né? Que ela aparece durante a gravidez. Na maioria dos casos, ela aparece durante a gravidez e depois ela vai embora. Em alguns casos, ela continua para a vida inteira. Sim. Então, isso é outro detalhezinho da diabetes. O que é a diabetes? Na verdade, a diabetes é uma maneira, quando o seu corpo está alterado de tal maneira que ele não metaboliza bem o açúcar que entra para dentro do seu corpo, né? A gente tem um monte de controles, né, finos, né? Então, o açúcar, gente, na verdade, o carboidrato. Quando a gente fala açúcar, eu estou falando carboidrato. Ah, mas é só açúcar branco? Não. Na verdade, se a gente pensar farinha, macarrão, arroz, batata, vamos ver o que mais. Tudo é carboidrato. Carboidrato, gente, ele é o quê? Ele é o grande cimento do nosso corpo. Imagina assim, você precisa, tem os tijolinhos, que são a proteína, e o grande cimento, o que faz as coisas, que faz a gente se mexer e tal, é o carboidrato. E aí a gente depois tem a gordura, que também é muito importante, né? Ela é danadinha, mas ela é muito importante também, né? Que tem todo um metabolismo diferente. A gente tem o nosso corpo, né? Ele é cada órgão do nosso corpo gosta mais de uma coisa, né? Então, o cérebro gosta de gordura, né? É importante comer gordura para o cérebro. A nossa boca, na hora que a gente coloca o açúcar e começa, ó, já vai absorvendo, tá? Já vai absorvendo lá para dentro, né? O nosso músculo, ele, para crescer, precisa de proteína. Mas se não tiver carboidrato, a proteína não entra nele, não. Então, o carboidrato, esse metabolismo dos carboidratos, ele é fundamental para tudo. E é justamente esse metabolismo que está alterado na diabetes, né? Seja por uma diabetes tipo 1, onde a gente tem uma insuficiência da insulina produzida lá no pâncreas, né? Seja o tipo 2, que acaba tendo uma insuficiência também, mas é uma doença que pode ser prolongada. E a diabetes tipo 2, se você tiver muito cuidado com a sua alimentação, com o seu ritmo de vida, você pode ter até uma diabetes tipo 2 controlada, sem nenhuma medicação com dieta. E isso é toda a diferença, porque quem tem diabetes tipo 1 não tem esse privilégio, né? A diabetes tipo 1, como você tem uma insuficiência de um órgão chamado pâncreas, onde tem as ilhotas de Langerhans, né, que é o nome das células, essas ilhazinhas. Tem insuficiência, Rô, você não produz nada no pâncreas. Isso, né? Exatamente. Você não tem, essas células, elas simplesmente não produzem. Então, quando a gente fala em controle de diabetes, assim, médico, e fala em programa, o primeiro que a gente mira, porque a gente sabe que pode fazer muito bem, é o diabético tipo 1. Tá? Isso é importante diferenciar, porque... Roberta, o que você está falando? É porque essa é aquela criança que nasce, que às vezes ela tem 2, 3 anos de diabetes, né? Então ela vai ter a diabetes desde sempre. E esses indivíduos, é importante que a gente mapeie eles na sociedade e cuide deles, porque esses indivíduos, eles precisam de um cuidado diferente e médico, né? Diferente do diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 a gente pode controlar com medidas preventivas. Gente, eu não estou falando que uma é menos importante que a outra, não é isso. Mas eu estou falando que, em termos de política pública, é, inclusive, mais fácil, entre aspas, fazer uma política pública para o diabético tipo 1. Por quê? Porque esse é um indivíduo que você consegue diagnosticar com mais precisão, você consegue monitorizar também com mais precisão, né? E para esses indivíduos, né, as consequências dessa ausência de metabolização são mais graves,
porque geralmente começa muito jovem, né? A gente tem algumas teorias do porquê que essas diabetes aparecem, então tem gente que acha que tem alguma infecção viral que vai desenvolver e depois aparece, mas também a gente não sabe ainda o trigger, né? Qual que é o gatilho, né? Quando a gente fala o gatilho da diabetes tipo 1. Você sabe que o Covid, tem casos de Covid que estão desencadeando diabetes. E é o que você falou, né? Você tem um gatilho, e aí vieram à tona alguns relatos de casos de jovens que tiveram H1N1 e logo depois tiveram diagnóstico de diabetes. Então, é uma coisa interessante, né? É a questão do cuidado, né, Rô? É uma questão de você de estar preparado para ser acolhido por essas políticas públicas. Quando você fala da questão do diabético tipo 1, acho importante como uma pessoa que convive, na verdade, como você tem o diagnóstico muito cedo, né? Muito cedo, você tem todo o amparo da família, você necessariamente é obrigado a lidar com isso. Não tem como você ser um ser clandestino. Ou seja, você viver na clandestinidade. Então, você fala, não tenho. Não dá. Você está lá com teus pais, com teus amigos. O grande problema que eu vejo no diabético tipo 2 é a questão de não estar preparado para falar de uma doença que ainda tem muito preconceito pela falta de informação, sim. Né? É impressionante, eu ouço, eu já tive médico, eu já contei isso para vocês, que veio chorando que não imaginava que ia ver uma diabética tipo aos 45 anos. Aí eu olhei para a cara dele e falei, não sabia se eu chorava, se eu ria, e aí, ou se eu levava para o lado da elogio, eu falei, não é possível que em 2020 se trate a diabetes com este tipo de ressalva, com essa resistência. O que a gente tem que enxergar é que é uma condição, sim, grave, sim, mas que tem tratamento. E o grande problema é a falta de disponibilização desses tratamentos que vão tornar esse indivíduo menos oneroso para o Estado. É isso que eu não consigo. Exatamente. E você, como gestora pública, eu acho maravilhoso ter essa... Exatamente. E, geralmente, o diabético tipo 1 é aquela criança que fica mais responsável antes do tempo, né? Quando o diabético tipo 1 ele vira adolescente, e isso é mais comum nos meninos, geralmente eles dão uma descontrolada, porque, gente, é muito chato, né? A gente, hoje em dia, tem algumas coisas tão legais que podem fazer da vida dessas pessoas tão mais fácil, e como a Elô falou, gente, é muito mais barato você pensar numa bomba de insulina, tá? Controlada, que você pode monitorizar, nos outros países, a gente pode monitorizar até a distância. Aqui no Brasil, a gente tem alguns projetos muito legais. Tem um projeto, eu sempre me confundo, mas eu acho que é Goiânia, que eles fizeram um ambulatório só para diabetes tipo 1, isso no estado. Eles fizeram um centro de atenção à diabetes. Isso, quem foi o realizador foi o senador Cajuru. Mas é isso, a gente tem acho que um ano. E ele está tentando trazer isso para ser uma realidade em rede nacional, né? E é sensacional. Qual que é a diferença? Só que você pega o monitorzinho, né? E a pessoa tem que ir uma vez por mês a esse centro para poder ligar esse monitorzinho, e aí você carrega todas as informações e vê como foi o controle naquele mês, né? Com a telemedicina, eu espero que isso... Porque, assim, gente, o que hoje parece muito caro e muito abstrato, a gente viu isso também agora na pandemia, né? Hoje é muito caro. Com o uso intensificado, e se você tornar isso uma política pública, o ativo desce, quer dizer, o preço de uma bomba mais moderna, ela tende a decrescer com o tempo, né? Então, a tecnologia tem isso também de muito bom, né? Então, a gente já tem tecnologias maravilhosas. Outro dia, tem alguns aplicativos bem legais, né? Eu não sei se você usa algum aplicativo de controle, você usa? Você usa vários, Rô. Mas você sabe que aí é para uma discussão mesmo, uma reflexão. Eu participei o ano passado tem um projeto dentro de um grande hospital que ele abraça startups, né? E aí eles fizeram, primeira vez, um evento de Dia do Diabetes. E fui, como ouvinte, e fantástico. Estavam lá mostrando as grandes tecnologias através do celular. Mas uma pergunta que fica na minha cabeça foi a pergunta que eu fiz no dia
do evento. Eu acho que é ótimo, acho maravilhoso, me sinto prestigiada, né? Você se sente prestigiada. Poxa, primeira vez em sei lá quantos anos que o hospital se preocupa em fazer algo voltado para diabetes. Mas nós temos uma realidade ainda que não é acessível a todos. Né? A gente fala de celular, existe uma grande parte da população, mas não é a maioria é a televisão. A realidade é essa. Inclusive, eu estava conversando com o médico, falando e tal. Esses aplicativos são maravilhosos, né? Você tem aplicativo, inclusive, para verificação da parte plantar, para você verificar quais são já as alterações de pisada, para que você consiga prevenir uma possível complicação, que é uma das mais graves, que é o pé diabético. A minha pergunta é, como é que você faz para que isso chegue numa população que não tem acesso? A verdade começa até antes, né, Lô? Como é que a gente faz para ensinar o médico que está lá na UBS, ou o médico de família, ou até a agente comunitária, tá? Eu acho que a gente tem que dar uma capacitação para poder fazer esse diagnóstico. Começa lá atrás, né? Quando fez o diagnóstico, como é que a gente vai explicar, né? Porque, assim, o que a Elô está falando do pé é o seguinte, às vezes, a diabetes, ela faz com que os nervos vão ficando como se fossem insensíveis. Então, a pessoa pode pisar no quente, não percebe, ela pode furar o pé e não percebe, e aí infecta. E o que a gente tem que fazer? Hoje, Elô, hoje, no Hospital Chique de São Paulo, eu autorizei uma amputação de 5º dedinho do pé. Por quê? Diabético, descontrolado, e não tem outro jeito, tá? Já a circulação. Então, assim, é muito duro. Eu, quando vejo hoje um pé diabético, um paciente de 50 e poucos anos, eu fico muito triste. Muito triste. Eu me sinto, eu acho que como todo médico, é muito frustrante. Né? E se eu estou vendo isso... Né? É uma impotência. É uma impotência. Né? Porque uma coisa é quando você tem uma lesão grave, a gente tem, infelizmente, a gente tem alguns diabéticos que são muito difíceis de controlar, né? Mas é raro, geralmente a gente consegue um bom controle, né? Então a gente tem que ficar o dia inteiro na cabeça da família, do agente de saúde, do médico da UBS, do familiar, para poder dar esse suporte que você falou que você teve, Elô, mas provavelmente você teve numa família... A maioria não tem, né? Mas eu acho que também não precisa necessariamente, quer dizer, você tem também, você pode fazer tudo isso com o apoio da própria comunidade, né? Você fazer os conselhos comunitários constituídos por gente com legitimidade naquela comunidade, né? Chamar parceiros médicos, né? Para que se façam esses conselhos médicos com aconselhamento adequado, quer dizer, você não necessariamente, é lógico que é muito mais fácil se você tiver uma política pública e é mais correto em termos de saúde pública você ter uma política pública, mas você consegue fazer esse movimento de baixo para cima através das comunidades, mas aí, de novo, você precisa de informação, você precisa constituir esta comunidade através de conselhos comunitários, para que essa comunidade possa exercer essa independência dela como sociedade dentro daquele espaço territorial, né? Então, você começar a moldar isso. Você pode falar, que eu quero que você fale de novo, sobre o exercício da cidadania, Déia, porque o grande problema vem exatamente, e eu me coloco, já falei isso na outra live e falo de novo, reitero, a sociedade é passiva. Enquanto você não sentir num familiar próximo ou até em você a dor disso, você não se movimenta. Então, por isso que eu falo tanto, e eu tenho falado demais depois da nossa live, que a Déia falou uma coisa espetacular. Quando as pessoas vão entender o que é o exercício da cidadania? Porque não adianta você apontar o dedo e falar, olha, aquilo está errado. Ah, mas olha, aquele candidato ali eu votei, mas é porque não tinha outro para votar, então. Até quando a gente vai viver se eu não tinha outro para votar? Se nós não nos reorganizarmos de uma forma diferenciada e saber que cada um de nós, sim, é responsável por aquilo que nós estamos vivendo. Então, as pessoas não sabem o que é isso. Pô, vamos fazer... Eu estou tentando montar centros de diabetes, mas um centro de acolhimento. Por que eu falo de acolhimento? Conversei até com a Roberta sobre isso.
Enquanto Essa é uma diabético palavra que não a Roberta mais sentir- gosta, acolhimento. Eu amo. Se você não tiver se sentir acolhido e se sentir à vontade para falar, não, eu sou diabético, de nada vai adiantar você ter o melhor profissional, o melhor tratamento, que ele não vai aderir. É uma realidade nua e crua e triste e cruel, porque o cara vai descobrir que ele é diabético a hora que ele for no pronto-socorro com uma ferida desse tamanho e falar, olha, minha ferida aqui há meses não fecha, porque ele deve ter demorado meses para ver, porque não sente mais o pé, e é quando ele vai ter o diagnóstico. Olha que triste, o que ele poderia ter feito antes? Isso, que qualidade de vida, né, que ele poderia ter tido, né? Não pode. Poxa, E agora, ao mesmo tempo, você tem que, exatamente, você tem que acolher, porque, assim, a gente tem muito a responsabilidade, né, de não diagnóstico de um pé diabético, gente, passa muito longe do desleixo de quem tem o pé diabético. Isso é muito importante. Então, esse acolhimento, a falta de preconceito entra aí, tá? Ah, não, porque, nossa, a descobriu agora, como pode? Não, não é assim que funciona, né? A gente tem que olhar como uma doença crônica grave, muito grave, e que nem todo mundo vai ter acesso ao diagnóstico. Então, é muito importante que a gente volte lá para trás, que é isso que você está falando. Então, esse acolhimento vem lá para trás, inclusive... É o primeiro passo. Exatamente. Não é? Está convidada já, Elô, na vereança, vai fazer meu tempo de acolhimento. Ó, deixa eu só falar, alguém deu um ok, que se tá, a live tá ok, se não tá? Não, eu entrei no seu YouTube e não tá lá. Não tá lá? Não tá lá. Como isso não tá lá? Mas tá live, tá escrito live. Aqui tá escrito, everyone não, vai ficar gravado, mas será que está vinculado ao seu YouTube? Ah, mas isso aí quem fez foi a agência, a plataforma para mim. Porque é por stream mesmo, StreamYard. Mas... Aguenta, fiquem aí que eu só vou mandar uma mensagem. Peraí. A Cida desistiu de entrar. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ninguém consegue entrar. Ué, então, mas como? Peraí. Eu acho que não está no YouTube. Eu tô no YouTube, porque a plataforma tá ligada ao YouTube. Por isso que eu queria ver. Mas no seu YouTube não está passando. Ah, que coisa boa. Tô feliz. Bom, vai ficar gravado e disponibilizo, mas nós precisamos entender isso aqui. A gente faz outra depois. Isso. Não, mas ó, agora eu mandei para o Ev aqui. Peraí, deixa eu mandar para o cara que me ajuda. Eu vou falar para ele: ninguém está vendo. E eu estou ao vivo. Ninguém está vendo. Mas é verdade, estou ao vivo. Faz parte. Vendo. Não, com certeza, porque essas tecnologias são mais. Por exemplo, essa é uma plataforma que você deveria já estar usando no Instagram, mas o Instagram não permite, porque é a possibilidade de você trazer mais gente, né? O Instagram é muito mais fácil. Mas, enfim, deixa eu falar um negócio que eu acho importante. Essa questão do centro de acolhimento, existem algumas coisas que eu gostaria de debater com vocês estão muito mais envolvidas politicamente falando, o que eu acho uma visão muito rica. Então, o que o projeto me trouxe? Muita gente que fala comigo, apesar do meu projeto ser novo, mas eu tenho gente muito engajada. Então, eu tenho gente do Brasil todo. Então, eu tenho uma mãe de um menino que é diabético tipo 1, que toma NPH regular, que a gente já sabe que é uma insulina que já se usou muito, mas já houve uma evolução da insulina e já demonstrou que NPH traz muito problema. E aí, ela me mandou, e toma uma rápida lá, ok, X. E aí, ela me mandou o protocolo, a prescrição médica do endócrino. E o que você pode falar? Eu falei, eu não posso falar nada, eu não sou médica. Exatamente. Eu não sou médica, né? Eu sou uma paciente e uma pessoa que convive com uma doença e você precisa buscar o melhor tratamento para o seu filho. E aí você percebe o quê a hora que você olha, né? E eu olhando com o olhar de advogada. O médico, não é que o médico é ruim. O médico prescreve de acordo com aquilo que ela tem disponível no SUS.
E é triste, por quê? Vou dar um exemplo. Eu meço por dia, no mínimo 7 vezes ponta de dedo, no mínimo. Quando eu não estou num grau de descontrole que eu não sei o que é, a única forma que eu tenho de estar ali verificando é a partir da ponta de dedo. Ela ganha 50 tiras por mês. Aí você tem que contar que, às vezes, a tira não vai fazer Nem leitura qualquer já consegue fazer. Você descarta. A pessoa, muitas vezes, não sabe como faz. Se é um idoso, ele tem o problema da artrose e necessariamente ele vai perder mais de 10 tiras em um dia. E aí você fala, putz, como é que a gente consegue mudar esse olhar deturpado do Estado, que acha que está gastando muito agora e não está se dando conta de que aposentado por invalidez é um diabético descontrolado que foi amputado, porque nós temos a cada 20 segundos uma amputação de membro, sendo que 90% disso é decorrência de diabetes. Isso eu falo é um número absurdo. Todo é um número absurdo. De vascular que eu vou. É uma realidade triste, Débora, porque é o que eu falei, é verdade. A pessoa só se dá conta que ela é diabética a hora que ela está lá com um problema no pé. E aí as pessoas falam, mas o senhor não sabia? Ele não sentiu o pé. Eu já vi caso de gente que chega no ambulatório e estava com um prego no pé e não sentiu. Não sentiu. Porque você então, não você tem que preparar o profissional para acolher. Na verdade, aí passa pelo acolhimento da sociedade também, né, Lu? Na verdade, o que você está falando, Lu, que seu centro de acolhimento, a gente tem que pensar no seguinte, que eu acho muito legal, e isso é uma coisa que a tecnologia nos ajuda muito, é formar as redes de ajuda. Ou seja, essa mãe chegou para você, e, na verdade, assim, que bom que ela chegou para você, porque agora a gente pode pesquisar e ver onde será, lá no estado dela, ou mesmo por tecnologia, em outro país até, a gente pode colocar ela numa rede que vai ajudar essa criança, esse filho ou filha dela. Né? Eu acho que isso é outra coisa que a gente no Brasil agora está começando a prestar atenção. Isso está lá no SUS desde o começo, que a ideia é aquilo que eu falei, lembra? Regionalização, hierarquização é a formação de redes. Mas a gente não tem. Então, aqui a gente, exatamente, e quando a gente fala em saúde, vou falar uma coisa para vocês que é muito interessante, né? O custo saúde é um custo completamente diferente do cálculo de custo que a gente tem, por exemplo, para uma obra, ou para uma... A gente vai colocar sempre, em bioeconomia, a gente tem que colocar, além do custo, a gente tem que colocar numa linha de longevidade, tá? E a gente tem que ver o quanto aquilo vai ser mais ou menos produtivo para o Brasil. Tá? Pensando no Brasil, podemos falar isso com qualquer pessoa, né? Com qualquer. E esses cálculos, a gente tem pessoas aqui no Brasil totalmente aptas a fazerem isso, tá? Inclusive dentro do governo a gente tem. Só que o que acontece aqui é o imediatismo, né? Então a pessoa olha, ela vai olhar um número brutal, ela não é um técnico em saúde, ela não fez, não tá nem aí, ela tá lá de paraquedas, e aí ela vai falar na mídia que ela economizou não sei quanto, investindo, por exemplo, em abstinência, né? Aí você fala, política pública tem que ser baseada em evidência. E a evidência, gente, as pessoas falam assim, a evidência é a minha história? Não, a evidência não é a sua história. Né? A evidência é um dado tratado, é um dado que ele tem que ser, já desde o começo, retirado com critério, porque senão você perde esse dado. E a gente, diuturnamente no Brasil, está massacrando a ciência. O preço disso de dinheiro é muito, infinitamente mais alto do que a gente investir, por exemplo, numa insulina mais moderna. Ah, Roberta, mas saiu a insulina mais moderna, precisa ser a mais moderna do mundo? Não, porque hoje em dia a gente tem uma coisa chamada meta-análise e a gente vê qual que é a mais eficiente a um custo mais adequado. Eu não gosto de falar em custo de saúde, não gosto, porque eu acho que saúde é muito difícil. A última coisa que eu falo é economia em saúde, economizar dinheiro. Eu acho que saúde é um investimento. Né, e que até hoje foi visto como um gasto. Não é, gente, é o contrário, é um investimento que você faz. Então, a gente está vendo isso agora, né? A gente vai investir numa vacina para a Covid e isso vai gerar a nossa tranquilidade, o mercado.
e tudo isso. Exato. E assim é com tudo. Porque o maior ativo que você tem é a sua vida. O maior ativo que o Brasil tem é o brasileiro. Então, não é a política cambial, não é o palácio do não sei das quantas, não é o carro, Não é obra pública, não é obra pública. Não é. O maior ativo são as é o pessoas. político que faz a obra majestosa. Ah, ok. Muito bom. Né? É o que está ali à A gente- vista. Só que De saúde novo, não está à vista. de novo, né? Saúde, mas assim, a saúde pode não estar à vista, é que nem saneamento básico, né? Lembra que a gente falou que a gente quer falar de saneamento? Olha, ele pode não estar à vista, mas eu te garanto que ele vai aparecer na cara das pessoas daqui a um tempo. Porque você precisa. É como a diabetes. Olha, eu não quero fazer o exame de glicemia porque eu não gosto. Isso de gente já com noção do que é a doença, né? Já tem. Não vai acontecer nada. Vai acontecer. Pode não acontecer hoje, amanhã, depois de amanhã, mas a conta vai chegar e a conta vai ser cara. Vai ser... A conta Meninas, é muito espera aí, cara. 1 minuto, porque eu recebi aqui uma mensagem. Tá bom. Peraí. Deixa eu ver. Você está online? Sim, vamos ver. Ele falou que alguma coisa aconteceu, mas depois a gente coloca lá, eu faço um stories e mando ver, e nós vamos fazer mais. Que eu acho que vocês trazem uma coisa que eu acho importante. Primeiro, toda essa visão da cidadania, que eu queria que a Déia desse mais falasse, porque é demais. E isso que você fala, Rô, o que eu falo há muito tempo como uma paciente. Você não vai ver o dinheiro, entre aspas, na sua mão, falando de saúde. Não é, eu vou economizar aqui, mas não é a economia que você tem que visualizar. É a sociedade que está doente. Nós vivemos uma sociedade doente, né? E nós estamos começando a pandemia. Eu falo que o caos traz sempre alguma coisa boa. E eu acho que a pandemia trouxe isso, a produtividade do trabalhador. O produtivo é aquele que vai na fábrica, o produtivo é aquele que fica 8 horas no escritório. Isso veio por terra. As pessoas estão produzindo muito mais dentro das suas casas. É óbvio que, tirando essas exceções, né, de um advogado ter que participar de uma audiência, eu sei que tem audiência que não dá para ser por videoconferência, tem que ser uma coisa mais pessoal. Ok, tirando as exceções, a produtividade talvez seja maior. Você está no conforto da sua casa, você não está no trânsito caótico que tem em São Paulo. Você tem uma série de outros fatores que te alimentam de uma maneira diferente para você produzir mais, sim. Né? Então, eu acho que a gente chegou no ponto da nossa live exatamente onde a gente consegue juntar. Por que tem a Elô, né, que é uma paciente de diabetes, uma advogada que não é médica, que não tem diabetes, e uma médica, né? Exatamente por isso, porque nós três juntas podemos mudar, né? Então, a política pública sozinha não funciona. O doente sozinho, o paciente sozinho também não funciona. O cidadão sozinho não funciona. O que funciona? É o paciente que tem a doença e que conhece seu corpo, que busca informação. É o cidadão que se junta com outros e transforma o seu território através desse exercício de cidadania, e é a política pública sendo exercida, mas fiscalizada pelo cidadão, fiscalizada pelo doente, pelo paciente, né? Você sabe que eu trabalho lá no Real Parque tem algum tempo, que foi a Roberta que me levou esse presente da minha vida. A Roberta me trouxe esse presente gigante que eu ganhei da Roberta, é maravilhoso trabalhar com o Real Parque. Exatamente, a gente está buscando agora uma transformação de tratar essa comunidade institucionalmente. A gente não vai criar uma sociedade, uma pessoa jurídica, nada disso, ninguém vai ter CNPJ, não é isso. É que essas pessoas reconheçam o seu poder, né, e o seu direito de demandar e de discutir, e de sentar numa mesa de discussão e discutir. Olha, nós queremos como o Real Parque de amanhã.
como nós queremos ser tratados pelo poder público. Então, vamos começar a nos respeitar como comunidade e vamos atrás dos nossos direitos. Então, eu acho que essa live foi legal exatamente para a gente ver que, assim, esses 3 perfis de pessoas é que vão fazer a diferença. Não é a política pública. O nome disso é pertencimento. Eu acho que é uma sensação que a gente tem que... Eu acho que a sensação de pertencimento no Brasil, do ponto de vista político, foi confundido com um nacionalismo muito barato, um populismo baratíssimo. Mas a gente precisa ter pertencimento, né, de que quando você vai tratar um diabético, quando você vai dar para ele a melhor condição de tratamento possível, você está fazendo aquilo não por ele, mas por você e pela sociedade, né? Então, eu não preciso tirar de ninguém para dar para o outro, porque a saúde, se todo mundo tiver saúde, saúde é que nem dinheiro, gente. Se todo mundo tiver, é melhor, né? E para a gente chegar na mudança, porque a diabetes, ela mostra uma coisa muito legal. Diabetes tem uma coisa que é muito legal no diabetes, que é um exemplo muito bom. Diabetes é uma doença que pode ser controlada e a diabetes tipo 2 pode ser prevenida. E quando a gente fala em prevenção e controle, a gente está começando a falar não da doença, mas sim de saúde. E isso a gente vai ter que começar a pensar, porque o mundo inteiro está nessa pegada. E o Brasil, gente, o Brasil é um continente, o Brasil é imenso. O Brasil é essa coisa maravilhosa, eu sou apaixonada por esse país e acho que todo mundo é. E a gente precisa trazer essa noção. Vamos cuidar da nossa saúde para não ficarmos doentes, né? Então, mesmo que você tenha uma doença, que você não seja só aquela doença, né? Então, eu me lembro isso lá atrás na faculdade, um dia... estava passando visita, eu era interna e 5, né? Estava no 5º ano da faculdade, visita de clínica. E a gente estava vendo, era uma mocinha que tinha uma doença chamada púrpura de Knox-Schenlein. Ótimo. Eu nunca vou esquecer desse dia. Acho que foi um dos dias mais marcantes da minha vida, porque a gente passou visita e a professora, muito empolgada, virou e falou assim, sabe? Essa aqui é uma púrpura de Knox-Schenlein, começou a falar. Começamos a conversar, porque a gente discutia. Eu nunca vou me esquecer, essa menina chamou, a pessoa que ficou com o rabo para trás fui eu. Doutor, eu não sou isso aí que você falou. Falei, como é que é? Não. Meu nome é tal... Tarará, eu falei, você tem toda a razão. A partir daí, eu nunca mais falei, a gente tem um diabético. Não, a gente tem um paciente com diabetes. Exato. Diferente. Né? Assim, exatamente. E aí, isso é pertencimento. É a forma. Então, exatamente. É a forma, ele faz parte de você, mas ele não te resume. É o que eu falei, a diabetes não me define, eu sou Maria Heloísa. E eu convivo com uma condição, sim, que eu preciso me adaptar, mas ela não me define, ela não guia a minha vida. Eu tenho que aprender a controlar. Eu falo que eu não consigo me desvencilhar dela, mas ela não me define. Ela não está lá no meu RG, Maria Heloísa Martins Caso Malério Pereira, diabetes, né? Eu faço isso porque o olhar para o paciente, você sabe que tem alguns profissionais de saúde que às vezes me procuram depois de palestra em congresso médico e falam assim, eu queria que você me ensinasse como eu consigo lidar com o diabético. Aí eu olho e falo assim, bom, o primeiro passo, ele não é um diabético, ele é uma pessoa. Na sua magnitude, na sua complexidade do ser humano. Se eu chego para um médico e falo assim, olha, pois não, e eu já passei por isso, tá? Eu estou falando porque eu já vivenciei. De você sentar na frente do médico, o médico olhar para você e falar assim, mas a sua glicemia está horrível, você não adere, passa. Nem precisa voltar. Ela não perguntou meu nome. O porquê que eu não... Veja, o porquê que eu não estava... Ele não me deu o direito de falar o que estava acontecendo comigo para eu não conseguir atingir um índice glicêmico que
na cabeça dele era o ideal. Porque existem N fatores para você não conseguir, às vezes, um índice que você está buscando. O tratamento está errado, a insulina, pô, é individual. É individual. E às vezes o estresse que ela está te causando. Há 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade, que eu sei que não é todo mundo, de mudar a minha insulina rápida. E mudei para uma tecnologia nova. Horrível. Eu não posso falar que a tecnologia é horrível da insulina. Veja, a tecnologia, para mim, não foi boa. Heloísa. É Heloísa em relação à insulina. E é esse olhar que eu sinto falta na maioria das vezes. Porque a hora que você pega um paciente que tem aquele problema de passar pela rejeição da doença, a negação, a revolta, vai no médico e ouve do médico, você não está se cuidando, você nem precisa voltar. Ele não vai voltar mesmo. Por quê? E a empatia, né? Exato, o médico não se colocou no se lugar coloca dele. 1 segundo naquele lugar. 1 segundo. Aí põe os seus pés ali, porque assim, as pessoas também confundem empatia com você mergulhar na dor da pessoa. Não é isso. Mas empatia o que é? É você olhar no mesmo nível que a pessoa, sentir o que ela está sentindo e, a partir daí, você vai tomar atitude. Empatia não é assim, nossa, tá difícil aí, né? Tá difícil, mas vai ficar tudo bem. Não, empatia não é isso, né? Empatia é olho no olho e falar, olha, eu tô te escutando. Começa a escutar. E depois você vai ver o que você pode, porque às vezes você não tem que falar nada. Às vezes não tem que falar nada, você tem que pegar na mão da pessoa, esperar um pouquinho e falar, vamos lá. Né? E, de novo, né, é que para nós médicos é muito difícil lidar com a nossa expectativa, amor. Ainda mais uma doença como essa, quando chega uma novidade, né? Por exemplo, eu, há alguns anos, a filha de uma grande amiga descobriu que tinha diabetes muito pequenininha. Nunca vou esquecer, já vai fazer quase 20 anos. Eu virei para ele e falei assim, não, porque quando a sua filha estiver grande, já vai ter esse negócio de genética, você vai ver, vai ser um negócio maravilhoso. E o que a gente viu até hoje? As pesquisas aí, célula-tronco, nossa, na época nem se falava célula-tronco, mas eu já falava, olha, célula-tronco você vai ver. Então, a expectativa do médico, às vezes, é muito alta, né, em relação ao sofrimento da pessoa. E, às vezes, o médico precisa também voltar atrás, porque, às vezes, você dá realmente uma medicação que para todo mundo fez bem e para aquele paciente não é. É como pílula anticoncepcional, eu brinco, né? Eu adoro pílula, mas tem gente impressionante. Teve uma época que tinha 2 pílulas com a mesma fórmula, idênticas, uma com um nome e outra com outro. 2 farmácias diferentes. Se eu falar para vocês, gente, que as pessoas tinham diferença e era mesmo remédio, falava, será que... Aí depois eu falei, será que é? Aí eu fui ver, falei, será que é o corante, né? O que é? Então tem coisas... Era a mesma coisa, mas tem algumas coisas que é exatamente isso que a Elô está falando, entendeu? Que é sempre um remédio, é artificial, e você tem que se colocar nesse lugar de que você está dando uma terapia que pode ser que não seja o mais adequado. Por quê? Apesar da gente lidar muito com estatísticas, né? Quando você está com um paciente na sua frente, a estatística dele é 100%. Né? É óbvio que você pode tranquilizar as pessoas com a estatística, né? Mas ela não vai gostar de saber, por exemplo, tem 1% de chance dela estar lá no 1%. Ela vai olhar para você e falar, eu não quero saber disso, eu quero saber que eu quero uma coisa que eu não esteja aí no 1%. Né? E o médico tem que ter esse tipo de escuta. Qualquer médico. Ainda mais quando está lidando. Então, assim, o médico que trata um paciente que tem uma doença crônica e fala que ele não precisa voltar, eu acho que ele talvez precise voltar para a faculdade. Ele não quer. Olha, eu vou trazer aqui até aquilo que a Déia estava falando, né? A questão da comunidade, da força das pessoas de colocarem suas experiências, né? Então, voltando aqui ao trio. Tudo volta nessa coisa do você ouvir, né? Você ouvir, você analisar e trazer essa informação como algo precioso, porque eu acho que
que essa conexão é importante. Como é que você vai gerir uma comunidade lá do Real Parque se você não vive lá dentro? Você não sente as necessidades na pele? Porque o que eu falo para os médicos, e eu me sinto no direito de falar, é assim, eu vivo com a doença 24 horas por dia. Eu sei o que ela provoca no meu corpo. Então, quando eu falo para o médico ouvir, é porque eu quero estar passando informações importantes para ele, para que ele reflita, e a partir da capacidade técnica dele, ele vai conseguir adequar o meu tratamento para a minha pessoa, Heloísa, para aquela pessoa, José. E na comunidade que você trabalha lá no Real Parque, é isso. Você vive lá? Você falou isso na live, daí é perfeito. Eu não vivo lá. Eu posso ser uma porta-voz, mas eu quero ouvir quem está lá, quem vivencia isso todo dia. Exato. É o lugar de fala. É o lugar de fala é fundamental para isso. Porque isso é empatia. Fala, a gente não sabe qual é a experiência dessa dor e dessa alegria. Né? Então, assim, eu não vivo na comunidade, eu não participo dessas dores e eu não participo dessas alegrias. Eu sei, eles me contam, eu consigo enxergar essas dores, mas eu nunca senti na pele a dor de chegar um camburão na porta da minha casa e mandar todo mundo ajoelhar e botar a mão na cabeça. Né? Assim, eu vi uma cena, mas nunca aconteceu comigo. Então, assim, esse lugar de fala ele é fundamental até para a gente fazer as pesquisas necessárias. Esse lugar de fala é fundamental. Né? Então, para a gente conseguir fazer as políticas públicas com base em evidência, essas falas são fundamentais. Lógico, porque a evidência é suprimidas. E hoje estão suprimidas. Porque, assim, se eu parar para... Eu estou fazendo comparativos, tá? Com tudo que a gente está falando, da visão do paciente, com uma médica, com uma advogada, pessoas que estão envolvidas por uma mudança que eu acho que é muito importante. Mas, por exemplo, uma vez eu fui num congresso, eu ouvi de uma enfermeira que faz uma pós-graduação, acho que na Espanha. Ela falou, Elô, você vai para o congresso lá fora? Eu tenho o mesmo número de pacientes, o mesmo número de médicos e o mesmo número de pacientes, porque nenhuma tomada de decisão é feita se não ouvir um paciente. Eu sou a única. Olha, eu fui em mais de 50 congressos, gente, em menos de 2 anos. Todo final de semana eu estava em... Eu era a única falando. E você sente que você não é acolhida. Isso que eu ia perguntar. Você fala, muitas vezes é rebatido. Vou dar um exemplo esdrúxulo, mas é verdade. Estou lá na plateia assistindo uma aula e o médico estava falando do quanto é difícil ele tratar um diabético que está sendo internado. O diabético chega no hospital, normalmente com um índice glicêmico completamente alterado, ele é um paciente muito difícil, e começou lá a falar, e eu lá quieta, ouvindo. Até que eu tinha uma médica que fazia parte, uma amiga querida, que se tornou amiga por conta do meu projeto social, que eu falo que a Beth me traz gente muito especial, e é verdade, como vocês duas, que foi através do projeto que eu fui lá no evento do Novo. E aí ela falou, eu gostaria... Olha, vamos abrir as perguntas para a plateia. Aí ela pegou o microfone e falou, não, eu gostaria de ouvir uma paciente diabética que está na plateia. Foi pega de surpresa. Peguei o microfone e falei, olha, doutora, o que você quer ouvir, né? O que você quer? Não, me fale o que vier à sua cabeça. Eu falei, eu posso? Ela falou, pode. Eu falei, me causa estranheza um médico dizer que o paciente diabético é difícil porque ele chega no hospital para ser internado com índice glicêmico alterado. Mas peraí, se o diabético está indo para o hospital porque ele está com uma infecção, ele está com qualquer tipo de problema, ele necessariamente vai estar com índice glicêmico alterado, senão ele estaria em casa fazendo o controle dele numa boa. Então, assim, desculpa, falei para ele, o senhor me desculpa, com o maior respeito do mundo, mas o que o senhor fala para mim aí, né? O senhor está no púlpito falando, poxa, quem está ouvindo aqui acha que é normal considerar o paciente diabético um paciente muito complicado, porque ele chega com a glicemia alterada. É o Você estorvo. entende? A mesma coisa que uma pessoa chegar na comunidade do Real Parque e falar, o que você está falando não tem mínimo cabimento. Como não? Você vive lá na sua casinha, sei lá onde, e quem está vivendo ali é que está tendo que falar e não consegue falar. Então, essa política que vocês trazem, que é o que precisa, por isso que eu falo tanto, eu não quero
convencer ninguém, nem ensinar ninguém. Quem sou eu? Eu falo que o que eu trago nas lives, o que eu busco, e acho que é isso que vocês buscam também, é trazer a boa informação para as pessoas refletirem que as coisas estão erradas, os lugares estão trocados, os valores estão distorcidos. Nós temos que dar chance para esse povo falar, sim, é o coitado que vai no SUS e está lá pedindo, pelo amor de Deus, para uma medicação, seja ela para doença do diabetes ou doença crônica ou qualquer outra, e não tem direito à medicação que não tem. E o pobre coitado que está do outro lado do balcão também não tem culpa. Exato. Porque o que eu falo do SUS, que eu seria leviana de falar que o SUS é horrível. Eu, como advogada, sei, o problema do SUS é regional. Existem SUS maravilhosos, de Barueri é um deles, é um exemplo. Então, o que está acontecendo? Problema de gestão? Deveria ser igual. Dinheiro onde, de repente, você não tem uma triagem de quem está te procurando. Vamos ver aqui qual é a população que está procurando no SUS aqui da Vila Madalena. Porque é isso, você tem que fazer uma leitura daquilo que estão te demandando. Porque não adianta você gastar dinheiro com uma medicação que não vai ter saída. Gestão. E aí entra a tecnologia. Aí entra a telemedicina de logística, por exemplo, que você consegue, se você tiver uma prescrição, digamos, uma prescrição online, né? Você já vai, e você tem uma região que você tenha lá, não sei, 100 pessoas com diabetes. Para essa região, você tem que destinar tanto e tanto e tanto, e isso aí é uma coisa assim, o cara apertou o botão. Rô, sumiu seu som. Seu áudio. Seu áudio. Seu áudio sumiu. Nossa, como Agora eu consegui isso? voltou. Eu não sei, gente. Voltou. Eu consegui mexer no computador sem colocar a mão. É bom, telepatia. Então, eu estava falando que, assim, isso é uma coisa que a telemedicina de logística ajuda muito, né? Então, se a gente conseguir, por exemplo, a gente consegue saber quantas insulinas foram prescritas em cada posto e quanto eu tenho que destinar. Talvez até para a casa do paciente. Né? Nessa época de Covid, por exemplo, né? Porque a gente estava falando, né, do descontrole, e eu acho que a gente vai ter muita surpresa. Eu estou vendo isso nos hospitais privados, muito, assim, por exemplo, hoje esse pé diabético me pegou de surpresa, total. E eu acho que a gente teve uma questão muito grave que, com a história da Covid, as pessoas se descuidaram, né? Pânico, as pessoas estão em pânico. Estão em pânico. Né? E como a Elo falou, esse descuido, o preço do descuido para algumas pessoas mas para o paciente diabético é muito alto. Tá? Então, a gente tem que repetir o dia inteiro. Existem algumas patologias, algumas doenças que precisam de controle constante. Diabetes é uma delas, né? Diabetes é como pressão alta, tá? Que é outra doença que a gente fala pouco, mas também é uma doença silenciosa. Estão interligadas, inclusive. Estão interligadas. As duas, exatamente. Né? Eu acho essa coisa de estar todo dia. Por que eu acho... Por isso que eu acho fantástico você trazer isso, ainda mais você que está nessa vida pública, que tem esse olhar. Por que eu falo tanto do pé diabético? Primeiro que é uma coisa que eu convivo, né? E hoje eu vejo o quanto a informação me faltou, mesmo eu tendo acesso a ela. Mesmo eu tendo sempre me considerado uma pessoa com respaldo de profissionais bons. Então, por quê? Eu escutei já de alguns médicos que quando você tem 5 a 10 anos da doença, você tem que fazer um exame X para ver o grau da sua neuropatia. Nunca fiz. Eu aprendi tudo na dor mesmo. Não me arrependo, não. Acho que por algum motivo eu tive que viver, talvez para estar nessa bandeira de levantar. De falar, gente, de levantar a prevenção. O grande problema do diabético é que, além de toda a resistência que ele tem com a doença, independente de ser diabético, as pessoas não gostam da prevenção. Por quê? Porque para você falar da prevenção, você tem que mapear tudo que pode acontecer, as pessoas não gostam de ouvir. Ai, olha, não quero nem ouvir, não gosto nem de pensar. Você tem que pensar, porque é a única forma que você terá de se preocupar naquilo que você tem que fazer hoje para você prevenir uma complicação. Então, o pé diabético, por que eu falo tanto do pé?
A neuropatia é uma coisa, por exemplo, você pegar uma foto hoje sua, se você se olha todo dia no espelho, você acha que está sempre igual, não é? Aí a gente pega uma foto de, sei lá, 6 meses atrás, você fala, nossa, mudei. O pé é a mesma coisa. Primeiro que o pé é um ser meio deixado de lado. O pé está lá longe, né? Ele está longe. Eu lembro que eu falava que meu pé era um ser à parte, veja. Eu sou ex-bailarina, então eu tenho o pé todo estrupiado. Mas o grande problema do pé diabético é que você vai tendo mudanças que acontecem gradativamente, que nem sempre você tem condição ou você tem conhecimento de que ele está mudando. Porque aos seus olhos está lá, está tudo bem. Ah, mudou um pouquinho. Não mudou um pouquinho. Então, você ter essa consciência, ou ter um profissional de saúde, por isso que eu falo tanto da questão da podologia, não sei se é só o podólogo, mas um profissional de saúde primária, que é o cara que vai estar te vendo lá a cada 15 dias e nem é por conta da diabetes, ele está lá para fazer o seu pé. Mas é um profissional que vai estar atento nas diferenças anatômicas que o pé vai apresentando, e vai falar, olha, eu acho que a senhora está com algum problema, você não quer visitar o médico, eu vou indicar uma pessoa? É o acolher. Ela não está falando da diabetes, mas ela está mostrando que alguma coisa está errada, e ela vai poder prevenir um problema seríssimo, porque o pé diabético é sério. Eu tenho meu pé aqui, graças a Deus, mas sei lá o que era para acontecer. E é um cuidado que eu tenho diariamente. Eu piso, eu lembro do meu pé. Putz, pé diabético, você não tem a sensibilidade, você tem uma N coisas. Mas as pessoas, pasmem, eu faço várias lives com médicos para falar de pé diabético, as pessoas não gostam. Então, quando você fala em prevenção, né? Eu fico pensando... Lembra, eu perguntei isso para a Déia. Como é que a gente consegue trazer a prevenção de uma forma cultural, onde as pessoas não se assustem com essa palavra? Porque justamente a prevenção é o contrário, é a chave para você ter uma vida mais saudável. Eu acho que a prevenção passa muito pela chave da inclusão, né? A hora em que a gente não achar tudo tão estranho, né? Que a gente não julgar as pessoas pelas diferenças, nessa hora é muito mais fácil você falar com mais assertividade sobre as consequências, por exemplo, de uma doença como diabetes, como hipertensão, né? Então, de novo, a gente acaba menos médico do que parece, né? Exatamente, é muito mais cultural, e isso é uma coisa que me preocupa muito no Brasil, porque eu acho que a gente tem que mudar essa nossa visão das coisas, né? Às vezes o Brasil é um país muito hipócrita, e isso me preocupa. Exercício da cidadania. Exercício da cidadania. Exatamente, é o exercício da cidadania. A dor do outro tem que ser sua, Rô. E você falou uma coisa importante, que é o que eu faço comparativo. Não é que a dor do outro você tem que falar, ai, não, olha, eu entendo, vai para. Não, mas a dor do outro tem que ser sua, porque você não sabe o dia de amanhã. O primeiro passo para a inclusão é você reconhecer a diferença alheia. Não existe inclusão sem você reconhecer a diferença. E trazer essa diferença como uma diferença, né? Porque, assim, na verdade, a diferença também é o que te torna único. Então, eu acho que tem essa coisa do indivíduo, que a gente fala tanto lá no Partido Novo, que as pessoas às vezes confundem muito o indivíduo com o ser egoísta. É o contrário, né? O indivíduo é aquele que é tão bonito pela peculiaridade dele, né? Então, de repente, o que faz a Elô tão especial é o fato dela ter passado todo esse caminho dela. E isso é só a Elô tem. E a gente tem que acolher. O acolhimento nessa hora, por isso que, assim, acolhimento, inclusão. Aí, Roberta, mas então você não vai mandar a gente fazer faculdade de medicina? Não. Sabe por quê? Isso que a Elô está falando, um bom agente de saúde capacitado, sabe, ele vai lá visitar a família para ver, não sei, vai lá ver, vai vacinar as crianças. E ele olha para o chinelinho que está o moço ali, que tem diabetes. Ele só de ele olhar, se ele for treinado, quando ele for nessa casa, que ele vai ter lá no computadorzinho dele, que ali mora uma pessoa que tem diabetes, né? Ele vai olhar o pezinho, vai olhar, aí ele fala, olha, você viu que a sua unha aqui está meio esquisita? O senhor usou um sapato diferente? Né? E aí vai puxando. Então, assim, de novo, escuta, olhar para o outro. Rede de apoio, né? Rede de apoio. Rede de apoio. E é mais simples do que a gente imagina, Lu.
Isso. É mais simples, gente. Eu acho que a gente também tem que começar a ver aqui no Brasil que a gente não precisa reinventar a roda, que é simples, né? Que a gente tem que ter outra palavra importante. Coragem para ir lá e fazer. Coragem para ir lá e fazer. Imagina a coragem. Que dá para fazer. Dá para que fazer. você teve para ir nesses congressos, subir e falar. Eu imagino o que é isso, entendeu? Isso, porque você sabe o que é? É engraçado isso, eu conto bastante. Nesse dia eu me senti tão mal. Eu estava falando uma coisa que era realidade, mas que aos olhos daquelas pessoas, eram 500 pessoas ouvindo na plateia, só profissionais de saúde, desde técnico de enfermagem até médicos e, sei lá, mais assistente social. E eu senti que eles ficaram tão perplexos com o que eu falei, porque até aquele momento aquela verdade era deles também. Veja que coisa. Aí você fala, pô, mas espera aí, eu vou ter que falar, porque até porque eu fui chamada para isso. Depois ela veio me falar, eu queria que você contasse. Mas entende, é uma posição, para mim, desgostosa demais. Porque eu falo, não é possível que eu estou ouvindo isso de um médico. Entenda, não é o médico a profissão. Os meus grandes amigos são médicos, tá? Os médicos eu tenho tanta familiaridade, tanto. Eles se tornam muito próximos, eles estão dentro da minha cesta, eu falo, são meus amigos. Então, eu não estou falando do médico, eu não estaria aqui se não fossem eles. Mas você verificar que existe uma pessoa no exercício da sua função que tem um preconceito, ele tem um preconceito, na cabeça dele tem um preconceito. Olha, ele está vendo pela lente dele, ele não está vendo pela lente do outro, né? Só que nessa hora, assim, o que a Elô está falando que é muito grave é que essa pessoa, nesta função, ela não pode ter preconceito. Né? E, assim, não é que ela não pode. Se ela tem que... Porque preconceito... A gente nasce com preconceito, gente. Então, acho que é importante... nem todo mundo tem a sorte que eu tive de estar nessa visita. Eu acho que todo mundo que estava nessa visita que eu contei lá quando eu estava no I5, depois a assistente voltou para pedir desculpas para a paciente. Foi muito legal. Ela era uma pessoa... Ela é muito querida, essa assistente que estava passando visita com a gente. Ela voltou e pediu desculpas, né, para a paciente. Mas nem todo mundo teve a oportunidade de estar ali nesse momento. Norteou o resto da minha carreira. É uma frase de um tamanho de uma menininha deitada na maca ali, ó. Não, eu não sou isso aí, não. Então... Aí você fala uma coisa que as pessoas também estão se esquecendo, Rô. Eu adoro falar, graças a Deus vocês também, então nós vamos fazer várias lives. Mas uma das coisas que eu mais falo para as pessoas é a verdade. As pessoas estão perdendo a capacidade de ouvir. E não existe nada mais precioso do que você ouvir a história do outro. Porque ela te abre os olhos para uma outra realidade que não é a sua. E de você aprender com as vivências do outro. Isso que você está contando é um aprendizado para quem está disposto a ouvir. O que a Déia falou e fala com muita capacidade do exercício da cidadania é um aprendizado para quem está disposto a ouvir. E eu não sinto as pessoas dispostas a ouvirem. Dá trabalho, né? Você tem que... Mas a gente muda. Eu acredito, engraçado. Nós estamos aqui, nós três, e uma está escutando a outra. E isso vai gerando um ambiente de mais confiança. Né? Então, aos poucos, você fala assim, nossa, eu fiz uma live com uma médica e ela falou uma opção de coisa que eu concordei. Nossa, eu fiz uma live com uma advogada e eu né, como médico, advogado, nossa, foi muito legal. A gente tem diferenças básicas, tem muita diferença. A Déia mesmo contou como a gente se conheceu, como a gente ficou amiga. Né? Mas o exercício de ouvir, a hora que você nota o prazer que você tem em ouvir e ver o impacto que aquilo tem em você. Então, a Roberta que vai sair daqui hoje, ela não é a Roberta que entrou hoje na live, ela já saiu com uma coisinha a mais. E nós três juntas, o conhecimento que a gente plantou aqui, ele é maior do que se a gente somar o meu com o seu e com a Déia. E isso é impalpável, mas e eu acho que isso está começando a acontecer no Brasil. Né? Eu acho que o brasileiro estava com muita raiva
quando votou em 2018. E agora eu acho que está havendo, e isso por conta de tanto sofrimento, né? São 65 mil brasileiros que já morreram. 65 mil famílias que estão aí chorando, né? Que não puderam nem sequer velar seus corpos. Isso é muito grave. Um país como o nosso, isso é... E esse sofrimento faz com que algumas pessoas parem e falem, não, peraí, calma, né? Essa raiva toda que a gente teve, por que foi? O que eu não ouvi ali? Por que eu fui tão rápido ali? Por que eu, né? E eu acho que vai mudar, eu acho que o jeito de mudar são essas lives, entendeu? É cada um. Então eu só tenho agradecimento, né, pela live, por tudo, e eu acredito no Brasil, né? Por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou... E eu quero para mim, viu, gente? Essa história de, não, eu quero para os filhos, para o neto, não. Eu quero ver o Brasil melhor. Eu quero viver até os 100. Então... Eu acho que a gente eu acho que está mudando, sim. Eu acho que está mudando. Foram séculos de política mal cuidada, né? E isso demanda tempo, isso demanda nova cultura, isso demanda nova informação, isso demanda escuta, né? Por que a gente chegou nessa política de hoje? Porque a gente parou de discutir política em casa, né? A política se discutia em casa. Nós tivemos grandes políticos que largaram suas profissões e foram ser legisladores e foram ser do Poder Executivo e foram grandes políticos. Mas aí a gente perdeu. Então, agora isso está voltando, né? A Roberta está querendo parar a profissão dela temporariamente para exercer essa função pública, né? Eu estou deixando de lado a advocacia para exercer essa cidadania nova, né? E você está aqui fazendo live, tentando passar informação para as pessoas. Isso é uma mudança muito grande de cultura, né? A gente não se imaginaria fazendo isso 10 anos atrás. E passar para um público que precisa de muita informação, que precisa de muito acolhimento, que vai olhar para a Elô e fala... Eu fico imaginando um adolescente que tem diabetes olhando para você e falar, poxa vida, olha só, né? Porque a gente falou aqui de pé diabético, de neuropatia, mas a gente não falou da beleza de quem se cuida, entendeu? E tá lá, tá inteira, maravilhosa, fazendo live. Não, olha, minha amiga, digo mais, na beleza de quem se cuida, mas de quem também já sofreu, né? É ilusório a gente achar e partir do princípio que as coisas que aparecem e que apareciam nas mídias é a realidade que eu quero para mim, que não existe isso. É o que eu falo, a vida não é um mar de rosas todos os dias. Eu tento compartilhar isso todos os dias nos meus stories, com todas as minhas glicemias, para falar, gente, olha, eu não alcanço meu índice glicêmico comendo direitinho, fazendo a dieta, porque é muito mais do que isso. Mas na live com a Vivi, você estava com hipoglicemia. Eu tive hoje de manhã 57. Então, estava ótima ontem. Mas é isso, a gente tem que aprender, e acho que isso está sendo colocado à prova nessa época de pandemia, que nós temos que conviver com frustrações. A vida é feita de frustrações, de erros e acertos. Ninguém acerta todo dia e as pessoas estavam se esquecendo disso, né? Porque tudo passou a ser, eu quero ser aquela moça que eu vejo no Instagram, linda, maravilhosa. Ela pode ser linda, maravilhosa, mas ela tem lá os problemas dela. Todo mundo tem. Exatamente. É que a gente escolhe a foto que a gente vai postar. Você não quer mostrar o seu lado pior, você quer mostrar o seu lado melhor. E eu, nessa coisa da diabetes, eu me senti na obrigação de também trazer o lado pior. Não que isso vai te fazer pior do que alguém, não, vai me fazer humana. Vai ter dia que eu vou acordar mal-humorada, vai ter dia que eu vou acordar inchada, vai ter dia que eu vou engordar, vai ter dia que eu vou emagrecer, vai ter dia que eu estou pulando, né, pelas paredes, mas é isso, mas não fazer desse dia ruim o meu cotidiano, que é o que eu falo mais para... Elô, eu estou de saco cheio da minha doença. Tá bom, você pode até ficar de saco cheio, mas ela não vai largar de você. Então, amanhã, faz favor de acordar e trazer algo novo, vai tomar um café. Que é isso que não é só para quem tem doença, é todo dia. Quem que não acorda, às vezes, com o humor meio baqueado? Ainda mais nessa pandemia. Eu brinco que você ser feliz é uma atividade, né? Como ser liberal? É o exercício. Você tem que exercitar.
entendeu? Você pode optar por ver o copo sempre meio vazio, né? Você pode culpar tudo que acontece na sua vida pela diabetes, né? Mas não, na verdade, assim, os diabéticos também têm mau humor, independente da diabética. Você sabe que isso é uma coisa que eu vou confessar na live. Eu comecei a fazer live para minha sanidade mental. Olha que coisa. E foi tomando uma forma que ultrapassou o que eu queria. Na verdade, eu tenho sido mais ajudada do que eu estou ajudando. Eu acho que eu tenho aprendido, eu tenho conseguido trazer um conteúdo que eu nunca imaginei conseguir. Pô, eu fiz. Hoje está completando eu acho que é a live número 67 na pandemia. Uau, sensacional. O quanto eu consegui diversificar os temas. Meu marido falava assim: mas você vai falar de política? Vou, o diabético não vive só de diabetes, eu não vivo só isso. Eu não sou só o resumo de diabetes, eu preciso saber de política, eu preciso saber de música, que eu trouxe o pianista. Quem sabe aí eu trago o Daniel Boaventura, que é um ator que eu conheço, para trazer todo Então, para trazer que todo mundo está passando uma situação única na vida. E cada um vai encontrar a sua fórmula diante desse dia a dia que se impôs nas nossas vidas. E mais do que na pandemia, eu acredito muito que a superação, e eu falo muito isso, e eu vou perguntar isso para vocês para a gente fechar, porque senão eu vou ficar mais 5 horas e nós vamos fazer outra em breve. Eu gosto sempre de trazer uma mensagem positiva. A live já trouxe isso, mas eu queria que vocês falassem uma superação pessoal, apesar de eu acreditar que a superação nossa é todo dia. E você não precisa do reconhecimento do outro para saber que é uma superação. Basta você imaginar que você está na sua cama, você não está afim de acordar, você está lá, você acordou com um pensamento ruim, e você conseguiu levantar da cama, ir para o banheiro e tomar banho. Já é uma superação sua. Você sabe que tinha aquele obstáculo naquele dia, naquele momento, você conseguiu transpor. Então, eu acredito muito que a superação vai de cada pessoa, cada uma vai ter a sua. O obstáculo vai ter um tamanho diferente para cada um, eu não posso avaliar o seu e nem você o meu, certo? Cada um vai ter. Mas dentro de tudo que vocês já viveram, da Rô como médica, você como advogada e nesse trabalho maravilhoso de comunidade, que superação ou que passagem marcante vocês tiveram? A Rô já contou da paciente, mas deve ter mais. O que marcou para vocês, que foi um divisor de água como Roberta, pessoa, e como Andréia, pessoa? Sabe que você fala, puxa, isso me fez repensar em quem eu era. Oi? Lá no Real Parque, eu comecei a trabalhar num projeto que a Roberta ajudou a criar, né, que é o Ceariba Mirim, que são cidadania através do futebol. E ali eu conheci muitas mães espetaculares. E tem uma mãe especificamente, assim, todas as mães são maravilhosas, cada uma de um jeito. Uma é engraçada, outra é mais tímida, uma é mais doce, a outra gosta de participar, a outra não gosta. E várias solteiras, né? Várias cuidando dos seus filhos sozinhas. Mas tem uma especificamente que me ensina todo dia, que é a Silmara Ferreira da Cunha. Ela é mãe de 2 meninos. Ela é simplesmente maravilhosa. Ela cria 2 filhos sozinha. Ela tem 3 empregos. Ela trabalha igual a Camila. E aí eu fui fazer uma entrevista com ela para um processo de edital. E eu perguntei, mas o que você gosta de fazer para você aqui na comunidade? Mas como assim? O que você faz para você? Para você, Silmara? Não para os seus filhos, mas para a Silmara. Pensou, falou, não sei o que é isso, não. Ela vive para os filhos. E quando ela ganha alguma coisa, ela não pensa em comprar um sapato para ela, não pensa em comprar uma roupa para ela. Ela pensa em comprar comida para congelar. Isso é um exercício diário, né, de que, assim, a gente tem mulheres muito espetaculares nesse Brasil afora, que tomam conta de casa, que tomam conta de filho, que são independentes, que ultrapassaram toda e qualquer barreira que lhe foi apresentada. E está lá, uma fortaleza, chora, grita, bate a porta, briga com o filho,
xinga, chora, mas está lá todo dia. E essa mulher me faz mudar todo dia. Ela me faz mudar todo dia. Que maravilha. Parabéns, Silmara. Olha aí, uma inspiração, né? Uma querida, Silmara. Por sinal, um beijo para todo mundo. Eu dou tutoria para os filhos dela. E agora eu estou dando tutoria para ela. E ontem, domingo, eu passei o dia inteiro com ela, ensinando divisão por 10, 100, 1000, milhão, etc. E ela conseguiu fazer umas contas espetaculares ontem. Então, assim, ontem foi um dia muito feliz para a gente, porque ela se superou de uma forma que ela mesma jamais pensou que ela conseguisse. Que maravilha. É isso. Essa ideia é demais, né? E estão do nosso lado e às vezes a gente não percebe, porque não está ouvindo e não está observando, né? Ontem foi lindo, ontem foi muito bonito mesmo. Beijo para a Silmara. Não a conheço, mas um beijo. E você, Rô? Conte. Eu acho que eu estou passando por uma fase de um desafio grande, né? Que é conciliar a minha vida, né? Então, minha vida profissional, minha vida pessoal e a política. Eu não ia, eu já tinha desistido de me candidatar esse ano, e com a pandemia e a saúde vindo para a moda, eu resolvi encarar esse desafio e está sendo, cada dia que eu acordo, hoje mesmo eu falei para a Déia, nossa, Déia, tem hora que eu quero desistir de tudo, porque tudo parece, né, quando você encara um obstáculo, tudo vem junto, né? Então eu estou com uma porção de coisas profissionais muito legais rolando, a minha vida pessoal também está de cabeça para baixo, e a gente tem aí uma eleição daqui a pouco, então eu acho que essa é a minha superação diária, né? Dar conta de tudo, mas a gente é mulher e a gente consegue. Consegue. A gente dá um jeito, a gente não sabe nem como, né? A verdade é que você chega no final do dia e fala, nossa, mas fiz tudo isso mesmo? E talvez seja esse o brilho que a mulher precisa de novo enxergar nela mesma. Que uma das coisas que o Novo trouxe naquele evento que eu fui é justamente isso, né? O quanto a mulher é capaz e o quanto ela às vezes não acredita nisso. Não que a gente seja mais ou menos, não é? São aptidões diferentes. Essa coisa do comparativo eu não gosto, homem e mulher. Cada um tem a sua história, biologicamente falando, né? Homem e mulher são diferentes, mas a mulher precisa acreditar que ela também tem essa força, essa capacidade, né? Então, eu fico mais uma vez honrada com que vocês tenham aceito o convite. Imagina. Fica já um convite para a próxima, que eu vou entender o que aconteceu, que vocês foram minhas cobaias, eu não entendi. Vai para o YouTube de alguma forma, mas eu não queria perder a oportunidade de ter vocês duas junto comigo, porque o Instagram não permite, mas vai para o YouTube, eu vou dar um jeito aqui. Eu gosto desse formato de 3. Eu gosto desse formato. Eu adoro! Você não gosta ou gosta? Eu adoro! Eu acho mais. Tem o ditado alemão que fala alle gute Dinge sind 3. Todas as coisas boas vêm em 3. E é uma forma de você trazer pontos de vista diferentes. Por mim, eu teria até mais. É que mais mulher aqui não ia dar certo, ninguém ia falar nada. Mas eu acho rico. O que a gente conversou aqui é riquíssimo. Eu sei que eu tenho algumas seguidoras lá que vão reclamar. A Rose é uma que ficou apaixonada pela Déia e vai ficar apaixonada pela Rô, tenho certeza que são mulheres que se espelham nisso para conseguir ganhar voz. Eu acho isso lindo. E a Rose vai fazer uma live amanhã comigo. Ela é uma mãe de uma... Ela é mãe de uma menina diabética na cidade de Pato de Minas e tem uma história linda para contar, sofrida, dolorida, que eu falei, eu vou te dar a voz para você contar a sua história. Eu posso não ser famosa, mas nós vamos colocar e vamos registrar isso na internet. Porque é isso, eu preciso que ela fale, ela precisa acreditar que ela tem essa voz poderosa e ela não acredita. E tem. Que bom que você está dando voz para ela. E tem, vou dar. Falei, venha com seu coração, vai ter roteiro. Não, não vai ter roteiro. Você vai falar o que você achar que você deve falar. Porque ela tem uma filha diabética, uma cidade do interior, tem um promotor e um problema administrativo de insumos de insulina, e não é apontar falhas, que é o que eu estava falando. Não adianta se apontar falhas. É uma falta de percepção técnica. Como é que uma pessoa pode avaliar um tratamento de diabetes se ele não tiver alguém que possa falar se aquilo é bom ou ruim? Lógico.
A culpa não é do cara também, ele não tem condição de estar avaliando aquilo. Então, tem alguma coisa errada, mas não é apontar o erro, é apontar a solução. A gente Vamos conheceu mulheres solucionar. extraordinárias no Novo. Tem uma menina que veio de Buritirama, no interiorzão da Bahia. Buritirama é passagem de caminhão, é cruzamento de caminhão. Ela chama-se Adriana Viana. Ela mora em Eu Mauá. conheci. Ela é Eu conheci lá. maravilhosa, essa mulher. Essa mulher é extraordinária. Tá aí, Buritirama é uma coisa que a gente pode fazer. Essa história de levar, talvez, Elô, o seu programa de acolhimento para lá. Porque eu acho que Legal. em pequenos municípios é muito, muito legal. E você já está convidada, então, lá no meu gabinete. A gente vai fazer o acolhimento. E acho que vai começar mesmo em cidades menores. Eu acho que a gente tem que mostrar que isso funciona e depois ir replicando. Porque não adianta, São Paulo é muito grande. Nós vamos começar lá no Real Parque, no Paraisópolis. Eu adoraria fazer esse tipo de trabalho, que eu sei o quanto precisa. Está convidada. Está aceitíssima. Está fechado, não precisa nem esperar nada. Vamos já começar. Vamos Amanhã, começar, antes do mandato. Eu sou uma chata. Eu não vou te ligar, eu vou te encher as paciências. Não, mas você sabe, falei para a Déia, eu estou aqui para isso, e acho que é isso, a gente tem que se ouvir. E quanto mais eu pudesse trazer essas pessoas para perto, que é o que você falou, eu ouço coisas que eu nunca imaginei ouvir. E que você fala, puta, a gente fala tanto, reclama tanto, olha a realidade. Hoje, para você ter ideia, só para vocês guardarem isso, eu conheci de superação. Tem uma menina, conheci a história dela ontem à noite, que a Rose me marcou, chama Ju Borges. Ela tem uma diabetes que eu nunca tinha ouvido falar, que chama driasme. Vocês já ouviram isso? Driasme é um tipo de diabetes onde a pessoa tem rejeição à insulina. Uau. Então, ela toma doses altíssimas de insulina, não consegue controlar. Ela fez um transplante de pâncreas em 2010, perdeu em 2011. Ela tem que fazer um outro tipo de transplante para conseguir que não tenha rejeição, que só tem em Houston. E essa menina está esperando já há 10 anos. E você vê ela bonita na foto, tá de batom, faz live. Puta, é caso de superação diário. Ela tem feridas pelo corpo de tanto que ela toma medicação. Então, assim, aí é o que eu falo, é você parar, respirar e falar, puxa, eu tenho que olhar para o lado para entender que a realidade é muito maior do que a que eu vivo aqui, né? É maior, os obstáculos são muito maiores. E como é que eu posso me mover para que eu ajude essa pessoa, ajude outras, porque essa menina é espetacular, tem 24 anos. Nossa. 24. Ela tem 20 anos de diagnóstico e está lutando contra o tempo, porque não consegue nada, né? Dividir é fundamental. Dividir as experiências, passar essa informação é fundamental. Se queremos uma nova política, uma nova cidadania. É isso aí. Gente, vamos exercê-las. Ó, vamos lá. Mais uma vez. Elô, muito obrigada. Muito obrigada, eu amei. Vocês são demais. Eu vou desligar com dor no coração. Ó, eu também, mas ó, já vejam a agenda para a semana que vem. E vocês vão sair, mas eu vou ficar ligada aqui, que eu quero ver com o meu assessor como é que eu faço para não perder a live, entendeu? Tá bom. Tá bom. Tchau, obrigada, tchau. meninas. Beijo, meus amores. Obrigada.
Papai, liga pro Everton pra mim, rápido, amor. Não ficou ao vivo e eu não quero perder minha live que eu fiz, porque não ficou ao vivo no YouTube. Eu fiz tudo que ele mandou. Eu não consegui te enxergar. Não, então, liga pra ele rápido. A gente come a sopa. Tá bom, meu amor. Como é que eu faço? Porque eu tô aqui ainda. Eu só quero saber se eu apertar o end, como é que faz, fica gravado. Tá vendo que eu tô na live aqui. Então, mas corta. Como é que corta? Mãe. Alô?